mora até hoje, lá do Putiribu, tinha campinho lá, nós ia jogar, jogava contra meus irmãos, às vezes jogava eu contra os dois, ou eu contra os três, daí tinha que driblar eles. Salve, salve, moçada do esporte, aqui, Terra Vermelha, tempo todo, José Bonifácio, 12 de outubro, 103, com mais uma entrevista, a entrevista da semana. Já falei outro dia, a gente tenta girar com várias modalidades esportivas e essa, eu inclusive tenho sido cobrado. Pô, tu jogou e não fala muito do futsal. E também fui cobrado, tive sugestões de nome para trazer no programa, o que não tinha ainda acontecido. Eu tinha recebido sugestões de, entrevista o pessoal lá do Ipiranga, de Coronel Barros, a história do Rio Grandense de Bozano, que a gente vai contar. Mas de nome de entrevistado, esse é o primeiro. E eu recebi várias solicitações. Quando, Luiz, tu vai levar Luiz Carlos Sereta, o Seretinha, para uma entrevista? E chegou o dia. Primeiro, te agradecer. Nem precisei te convencer. Sei o quanto tu gosta de entrevista, essa coisa toda. Como vão as coisas, Seretinha? Estamos levando, né? A idade está pegando, vem umas dores daqui, tudo ali, mas estamos trabalhando e sobrevivendo. Está tudo certo. O que dói? Para variar a lombar e o ciático. Né? De todo mundo, né? Eu estou fazendo uma experiência já de 1 mês, quase 2, com Pilates. Pilates é bom, estou fazendo já faz quase 2 anos. Mesmo? É bom, ajuda. Tá. Mas não resolve. Mas chutar uma bola, isso nem pensar. Não. Uma bochinha de vez em quando. Tu é da bocha. Mas daí tem que se abaixar. Agora, depois da pandemia, também larguei a bocha. Mesmo? Por que depois da pandemia? Porque parou, né? Daí depois retomada. Retomada. Daí tem... Meus filhos, a gurizada, lá jogam. Certo. Tem, inclusive, lá na vila... Lá onde é o arrancadão, tem uma cancha de bocha, lá, o pessoal se reúne lá sempre. Geralmente é sexta-feira, uma carnezinha, uma bocha. Só que eu faz tempo que eu não vou até ir, agora faz tempo. Aquela sexta-feira era sagrada, né? Ou senão na Coupe. Eu acompanho muito a Coupe, é uma comunidade ali da... Também com bocha? Não, lá é a comunidade católica. Daí a gente viajava muito agora também, Sim, parou. A gente ia todo ano lá para Aparecida. Foi até lá, Sereta? Acho que uns 5, 6 anos seguidos. Que bacana. É muito bonito lá. Essa comunidade que tu fala é lá da 4 também? Não, aqui do Tomé de Souza. No Tomé de Souza. É um padre alemão que fundou essa comunidade. Olha aí. Trabalho, família. Bacana. Diversão também. Certo. Tu falou a idade, né? Se eles forem comparar quem está assistindo, olha a minha aparência, tu tá super... as pessoas reconhecem, eu não mais, Seretinha. Uma barba branca também, né? Tua barbinha também, mas tu não deixou, isso aí, cara. Viu? Vamos começar. Já falou de bocha, depois a gente volta. Sim. Mas tu lembra dos primeiros momentos correndo atrás da bola? Foi antes do colégio, foi no colégio, campinho, na 4? Eu lembro. Quando foi isso? Começou nós era guria ainda, tinha lá para fora campinho que não era entre um salão e um 7, mas era na grama. Na grama. Aí a gente jogava com a turma da 4 ali, pegava os emprestados aqui da Jardim, porque não fechava os 8, a gurizada pesada. Certo. Aí nós ia jogar com a turma da linha 7, com a turma do Parador. Cada um tinha um campinho. De bicicleta, a pé, mas isso com o quê? Menos de 10 anos? Bem guri? 12, 13 anos. Com 12, 13. Isso. E meus irmãos eram menores ainda.
Quantos vocês são? Nós somos em 4. 4. Mais o Paulo, que é meu primo. Certo. Que E essa turma ia. Ia mais, a turma era maior. Parece que a comunidade agora do interior, ao invés de aumentar, ela diminuiu. Né? Diminuiu. É verdade. Porque tinha bastante pequeno produtor, agora ou tem grande ou não tem. Pois é. Tá assim, Serê? E aí a gente jogava. Nós íamos jogar lá e eles vinham jogar ali. Sim. E assim começou. E tu morava já na 4? Morava. Você criou lá, sempre, nasceu lá? Sempre morei lá. Depois que eu casei, que eu vim morar Veio pra cá, na São José, te buscamos alguma noite lá, né? Fim de tarde para ir pro compromisso. E há quanto tempo tu tá de volta lá na 4? Já fiquei, eu acho que em São José, uns 8, 10 anos ali. Foi 80 até 90, uns 10 anos. Isso aí, naquele período. Para a Rosana e para o Tiago, que não conheceram, vocês estão diante do maior jogador de futebol de salão de Juí dos anos 80, 90. Assim como falam aqui vários que vieram da entrevista que Paulo Perim é o maior jogador de futebol amador, daí uns falam foi o Tony, né? E assim vai. O Seretinha é o que nós temos assim de mais elevado no futsal. O futsal entra na tua vida quando? Nas quadras de asfalto, na verdade, a gente jogava no colégio, mas sempre eram os maiores que jogavam, era poucas quadras, os pequenos tinham que ficar esperando. Tu era o miudinho. Mas começou mesmo no quartel. No quartel começou. Ali tu lembra de jogar futebol de salão? Ali, porque o salão também não era muito divulgado. Acho que naquela época não tinha ainda ginásio, né? Não. Você jogava em quadra meio que parou aqueles torneios que tinha antigamente aqui embaixo. Na Colmeia? Tu jogou não isso? Não cheguei a jogar. Sim, a gente vem depois, né? Vem depois, exato. Sim, mas muitos falam da Colmeia, né? O Albano, inclusive, volta e meia vai lá na banca, comenta dos jogos que tinha ali, diz que era muito... Tu falou agora do Albano, é um dos próximos a vir aqui, porque... Tinha um time da Tcherajuba. Sim, mas é assim como estou te trazendo e dizendo, né? Quem para quem não conhece, o Albano eu sempre ouvi, Luiz, tu pegava muito, mas o melhor era o Albano. Tu viu ele jogar? Não cheguei a ver, mas que nem você. Eu também não vi ele jogar, mas todo mundo fala do Albano, né? Nelsinho. Nelsinho veio aqui, isso aí. Porque... Jogaram com ele. Era o da Cotriju, né? Tu jogou naquele time da Cacique? Sim, ali que começou mesmo. Tá, então vamos lá. Daí já era o ginasião. Isso. Eu joguei antes no quartel, a gente fez um time. Fomos a Catuípe, tinha um torneio, daí o Baroni. Prefeito? Não, era o irmão dele, mas ele era guri e já jogava. Sim. Fomos lá no torneio, ficamos campeão, fizemos uma festa. Com o time do Exército. Tinha o Baroni que jogava de lá, tinha mais 2, eu acho que jogavam de lá. Certo. Fizemos uma fusão. O Cabo Vieira, nós ia de Fuca para lá jogar. Isso início dos anos 80. Ano 80, né? 1980. Serviu, foi nesse ano? Foi nesse ano. Serviu em 80, então tá, a gente tá para nos entender aqui. 82, inaugurado o ginasião. E aí, seu Ortiz Schreier, Sidney Leal de Oliveira, montam aquele time da Cacique, que era o que tinha de melhor. O que tu lembra daquele time da Cacique? A gente treinava mesmo aqui, a Cacique tinha uma sede aqui na... Sim. Quem vai para Santo Augusto. Sorge, né? Aqui, não, quem vai para Santo Augusto, ali depois do rio. Sim, à esquerda. Isso ali. Tá. Tinha uma quadra. Tinha uma quadra, tinha tudo, filho. Sim. A gente treinava lá. Treinava lá. Eu lembro que o Casca era goleiro. Lembro o Casca, do irmão do Capucho, do goleiro de futsal? Uma mão desse tamanho. Não sabia. O zagueiro Casca? Esse mesmo. Tinha... Quando começou, veio os guris os guris não, os caras bons de bola, que me ensinaram muito. O Adilson, trabalhava no Banrisul, acho que hoje. Aprendeu com o Adilson? Tá aposentado, tá curtindo a vida. O Adilson? Aprendi. Joguei com o Adilson Barbudo. Esse mesmo, aprendi muito com ele.
Veio o Jacaré de lá também, eu não lembro o nome dele. Ah, Mas jogou pouco, jogou acho que meio ano. certo. E ali começou. E daí foi até que nós chegamos a jogar uns amistosos por aqui, jogamos na Soja, mas tudo quadra. Eu acho que o ginásio estava por terminar, não estava pronto. Sim. Aí quando inauguraram, nós fomos para. Eu acho que era 8 times na final. Uhum. Só veio os craques aí. Veio o Grêmio lá com Morruga e. Isso. Caixa estadual tinha um Tinha o timaço. Cano, tinha o Pio, tinha o Isso. Chinesinho, tinha Isso. o Cocão, Tu enfrentou esses caras, Barata no gol. Barata no gol. Ficaram campeão. Sim. É. E a Cacique entrou como sede, né? Exato. Entramos como sede, porque o juiz não participava. Tu jogava, tu pegava time ali. Não, já na seletava. época eu era como se fosse assim quase que um banco, quase não jogava. Eu tinha 18, 19, por ali, né? Acho que no primeiro jogo, lá não sei o que houve, se alguém se machucou, eu já entrei. Daí joguei todo o jogo. Ficou. Jogamos. Arley era o treinador. Arley Pinto de Menezes. Eu acho que era o Arley Pinto de Menezes, Não lembro direito, mas era É que ele. eu tenho uma foto assim na cabeça com Ângelo Carré, Nelsinho, essa turma aí, Poti. Poti. E tô tentando lembrar, assim, para te ajudar aí, mas tu começa na Cacique. Ali. Aí 83, 84, aí tu já tá na Silencar. Já veio a Silencar. Daí a Cacique já fechou, né? Sim. Nem sei porquê. Aí terminou aquele campeonato. Isso. Acho que desistiram de investir. Aí o Valentino, o Nego. O Nego. Não, vou fazer o time, vamos. Aí me fui para Silencar e não sei mais. Não saiu mais. É. Aqueles anos 80 não tinha para ninguém, né? Eu acho que ganhamos quase todos, eu não lembro. 83, vocês ganharam, 84, 86, a gente tava junto, da 88, 89, aí já não me lembro mais, também já estava largando, mas não, 85 que é aquele título do Góis Carton, que a gente perde para o time que vem de Cruz Alta, ali, que tinha Moacir, Libinho, Sim. aquela turma, né? O E forte futsal de Cruz Alta, né? Muito forte. Aquele Eles Moacir. trouxeram de lá essa moçada, né? Com Cláudio Goi, com essa turma que se somou, e aí a Silencar perde a hegemonia ali que tinha, mas já recupera em 86, né? Mas eu queria que tu lembrasse de alguns jogos, que eu tenho alguns na memória, mas algum jogo especial, assim, fora de casa, tinha risco de torcida muito próximo, jogos em Cerro Largo, aquelas confusões. Cerro Largo deu confusão, Santa Rosa deu. Santa Eu não sei, eu acho que tu não jogava com nós ainda. Joguei aqui lá, aquele jogo que apagou a luz ainda lá. Sim, mas foi um outro que se nós ganhássemos, nós ia para a semifinal já. Tá, não tô nessa. Não. Eu jogava E aí? Maninho Toniaso, jogava Chiquinho, Chiquinho Zimmer, o Jairo. o Jairo goleiro, Ah. aí eu, quem mais? O Fischer ainda não era. Jogava o doutor O Burtete. Antônio Carlos Burtete de Começou fixo. jogando. Fixo e ala. E quem mais? O Darcy já era dele? Não, ainda não. O próprio Ângelo Carrera O jogava. Ângelo. É. E aí tinha uma decisão lá contra os Juventus. Aí fomos com uma torcida organizada. Mas, Deus me livre. E aquela época o bafo pegava e não tinha filmagem, não tinha nada. E o juiz só para um lado. E saímos ganhando deles 1-0 ainda. Eu roubei a bola e fiz o gol. Tomamos 6. Então, nós se fardamos num banheirinho. Botaram num cantinho. Banheirinho masculino lá. Sim. Nem sei que ginásio era lá. Era um ginásio pequeno. Tá. Que tinha Arquibancada? Não, tinha arquibancada e não tinha muro, tinha só a rede. A rede. Então, aquela rede tu ia bater a lateral e Era ter pegado. tinha essa sacanagem. Que tempos, né, cara? Eu sei que daí o jogo de volta aqui nem saiu, que daí quando estava assinando a súmula, eu acho,
sei se o Potila já se estranhou com o goleiro deles e já... Aí deu briga. Deu aqui. briga e já cancelaram. Bora embora. E aí saiu. Mas nós estávamos bem longe, que aquele ano nós estávamos... Eu não sei se o Portete jogava ainda aquele ano. E era outro meio nervoso, né? Era bravo. A torcida nervosa, os caras na quadra nervosos. Eu lembro, agora eu não vou me lembrar do adversário, mas tu vai lembrar que tu fez 2 gols na quadra, na goleira do vestiário, na goleira de lá, então Foi, lembro. Uma lateral cobrada daqui, tu pegou de voleio de direita e a outra cobrada de lá com a esquerda. Foi São Luís contra quem foi esse jogo? 2 gols de voleio com os 2 pés num jogo só. Contra quem? Foi contra... Eu acho que foi contra o Tamoio. Era clássico. Foi contra o Tamoio, isso. Ou contra o Olímpia, um dos dois. Eles nunca vieram te buscar aqui? Não. Logo que eu saí quando eu fui para Silencar, até tinha uma proposta de enxuta que estava começando, coisa, mas daí nem chegou em mim. Chegaram a falar, eu acho que o pessoal da Silencar. Né? Certo. O nego que te diz mais certo isso. Tu não se envolveu? Não me envolveu. Tu tinha teus empresários, os Valentinos. Os Valentinos. Dona Elza, seu João, era uns pais para mim. Que era isso, né, cara? Bem naquela época a mulher se acidentou, daí foi em 84, eu estava na Massi, na regional. Sim. E eles me deram muita força. Mesmo? A própria empresa lá me deu a associação lá. Mas também tu não fazia mal para ninguém, vai que não ia te ajudar, né? Mas tu lembra bem, Dona Elza e seu João, impressionante, lanche, nas viagens. Eles levavam... Os almoços. Quando a mulher estava com um tempo de cama em casa, eles levavam lanche, comida lá em casa. Que coisa, cara. Era forte isso aí. A gente jogava, digamos, de graça, mas tinha um retorno, né? Um calor humano que era forte, não tem salário que pague, né, Sereta? Começou, era Silencar Schirmer, né? Depois mudou. Depois vira a Associação Silencar Ijuí, a SI, né? A SS, daí a SI. E histórias muito legais. Queria que tu lembrasse de mais jogos aí. Fixo, violento, soco, cotovelo, porque tu lembra bem, não tinha câmera, né? Não tinha para depois levar para a federação. Olha o que nos aconteceu. Não tinha. Lá em Cerro Largo tinha um fixo que não era para onde jogar. Aqueles Tigrão, aquela turma lá dos Miranda? Eu acho que era os Moreno Alto lá. Então Aqui eles te chutavam tudo e não tinha. E se o juiz está olhando para lá, tu tem cuida que vinha. Vinha. Sem bola. Sem bola. Mas não te assustava isso, né? Eu nunca vi tu pedir substituição. Não. Porque a gente sabe que tinha, né? Tinha jogador para jogo em casa. Isso na história, né, do futebol. Tem cara que fora de casa sente. Eu lembro de um jogo em Porto Lucena, que eu não sei se eram umas crianças ou o quê, mas eu entregava para o juiz. Eles jogavam com borrachinha, esses pregos entortados que batem para fazer cerca, e aquilo vinha na perna assim e cravava, cara. Eu, seu juiz, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Eu também estou fora de casa. Nem brigada não tinha, né? Não tinha nada. Era só nada. Era outros tipos. Panambi, enfrentava o Oasis em 3 de maio, Cruz Alta, Cruz Alta sempre, Milionários. Sempre tive time bom, estava a cada clássico. O Ederaldo jogou com nós também, né? Sim. Daí dá para lembrar dos times depois, né? Que daí tem Poldo, né? Vem o Fischer. O Fischer, daí. Aí, com o Lauri, né? Nosso saudoso Lauri. Grande Lauri. Né? O Lauri, o Fischer, o João e tu na frente, né? Depois entrou Nelsinho. O outro ali, o Celcinho. O Celso. Daí eu vinha mais. E tu vinha pra ala. Esse time era muito bom. Esse time. Chico Cebola jogou, Manta jogou. Isso aí. Eu lembro um pouco a gente falava do Kiko, né? Que foi entrevistado esses dias, o Douglas jogou com a gente também, né? Que é isso, Sereta? E lá se foram...
40 anos. Que é isso? Por isso que a gente não lembra direito. Né? Fui lá convidar o Sereta para uma entrevista, ver se me reconheceu. Ficou lá, como se fosse levanta, meu amigo, daí. Digo, mas é o rapaz. É o rapaz, cara. Sereta, vamos lá. Algum gol que tu driblou? Claro que teve dezenas, mas lembra um que tu driblou todo mundo, driblou fixo, goleiro, entrou com bola. Deixa eu... um contra o Olímpia aqui. Que eu driblei para a direita e daí veio o fixo, eu fiz que bati, puxei de volta, caiu. Era o Luizão. Luizão. Muito bom. Caiu. E forte. Caiu. Tu ameaçou bater e puxou de volta. Caiu. Daí eu nem chutei pro gol, larguei pro Darcizinho jogar, né? Darcy botou na rede. Pois é. Eu lembro se entrou aquela bola, eu acho que entrou. Mas o drible valeu como um valeu, gol. Né? Aquele Olímpia com o Luizão, com o Pedrinho na frente. Foi campeão gaúcho, né? Sim, e o Tamoio num ano e o Olímpia no outro, nos anos 80, e daí a gente tinha que enfrentar eles. Né? Normalmente perdia, mas fazia um enfrentamento bem duro, né? Ganhamos, claro. Eu lembro de um 0-0 com o Olímpia aqui, né? Com a Silencar. O presidente era o Perondinho, Sérgio Perondi naquela época, com aquela turma, e 0-0, hoje eu fico pensando, mas como é que segurar um Olímpia, né? Cronômetro parado, mas isso dá 1 hora e tanto de jogo. Sereta, tu tinha como vantagem, era de driblar com os dois, tu podia tanto... Batia, sim. Batia. Mas geralmente meu drible era na direita, eu driblava e batia. Eu driblava para fora e batia. Abria e batia. Isso. Mas quando cortava também tinha para bater também, com a esquerda. Também. Batia mesmo, mas batia também. Tá, e essa habilidade, de onde tu treinava isso, quando viu, era um dom teu aí? Não, desde pequeno eu gostava de futebol. Né? Fomeava muito? Pô, não. Lá em casa, nós mora até hoje, lá do Putiripu. Sim. Tinha campinho lá, nós ia jogar, jogava contra meus irmãos. Às vezes jogava eu contra os 2, ou eu contra os 3, daí tinha que driblar eles. Tu era maior? Eu era maior, sou mais velho. Olha só, e jogava com os pequenos e eles não desistem nunca, né? Não desistem nunca, tanto golzinho aqui eles sim, tinha que driblar e aí foi repetindo e pegou esse drible. Porque aqui o Celso tinha de passar o pé por cima da bola, o Darcizinho era o driblador, que eu não sei até hoje. O Ideraldo já dava o rabo de vaca. Né? E tu tinha essas de puxar, né? De girar para o lado e tirar da marcação e bater. E um chute forte, né? Apesar de pequeno. Que tu nunca foi maior que esse tamanho aí, né, Sereta? Eu deixava um de baixinho na Nico. Tá. O Kiko e o Douglas. Aí na Nico. Sereta, tinha jogo fora que a torcida, me lembro da gente estar chegando e alguém gritar Sereta para saber quem era. Tu lembra disso, cara? Tu era a atração em jogos fora. As pessoas sabiam, a torcida sabia, tem que marcar. Eu lembro que o goleiro dizia pro meu marcador, se eu pegava na direita, ele vai driblar para fora, ele vai driblar para fora. E aí não tinha, driblava. E driblava para fora. E batia igual, cara. Que bacana. Esse eu lembro o goleiro avisando o fixo. Ele vai driblar para fora. Porque dificilmente, tu jogando de frente, tu quase joga sempre de costa, né? Sim. Às vezes tu consegue virar, daí fica mais fácil. Tá. Preparação física não era teu forte, né? Não, gaseava quando podia. Não fazia de tudo para deitar naquele banco, né, Sereta? O Júlio Fiorinho. Júlio Fiorinho, Vamos, Sereta, digo já, calma. Calma que eu já vou. Tu pegou aquele tempo que nós ia de manhã cedo? Peguei. Não acredito até hoje como é que eu fazia isso. Nem eu. O Poldinho ia me buscar. Pá. Não era o Poldinho. 6 da manhã, cara, acordar para ir treinar. Treinava no ginásio, tomava banho no ginásio, ia trabalhar. Ganhava um cafezão lá no ginásio, preparado. E ia para a massa trabalhar.
Sim, eu ia pro Bradesco no mau humor, porque eu podia ficar dormindo até às 8, ia treinar às 6 da manhã. Das 6 às 7, 7 e pouco. O que era aquilo? Mas durou pouco, né? Não, durou uns 3, 4 meses. Preparação para o estadual, para uma fase importante, isso eu não me lembro, só ficou marcado, porque vai hoje falar para a gurizada no Amor, vocês vão treinar às 6 da manhã. No Amor, 6 da manhã. Ia para o ginásio, aí ficavam uns preparando lá o café. São coisas que ficam, né, na cabeça e na memória da gente, porque foram tempos legais, a gente se conheceu pela bola, né? Pela bola. Pelo futsal, pelo campo, né? Tu ainda tem os teus amigos da bocha, que é uma outra legião de amigos, né? O campo também deixou bastante conhecido, mas eu gostava mais era do salão. Né? Pois é, eu ia te perguntar sobre isso, né? Preferia jogar salão. O campo eu comecei com 17, eu acho. Por aí, foi antes do quartel, 16, 17 anos. Aí o Piraí lá montou um time lá. Era os mais antigos já estavam querendo largar. E daí tinha o Fischer, tinha o... Eu sei que nós jogamos até com a plateia aí. Perdemos o Ouro Verde na época, que o Ouro Verde era 1-0, golzinho, que o Tony dava uma bola lá e cruzou, fizeram o gol. Sim. Era muito bom esse Tony. Clássico do bairro. Do Piraí, eu lembro do Escalabra. Era a sede lá no Calabria. Eu provou o jogador, Ouro Verde leva tudo. Ele dizia, puxa vida. Claro, e o desejo da maioria era jogar no Ouro Verde. Né? Os Macuca mesmo, quando começaram no Piraí. No Piraí. Ali já estava o Queixinho metido? Estava. O Queixinho e o Nico, irmão dele. Eu jogava com a chuteira do Queixinho. Mesmo? Não tinha chuteira. Não tinha? Não tinha, e o Queixinho, joga pra mim. Isso era uma coisa, né? A gente ganhava o tênis para jogar o futsal, né? Achava uma grande coisa. Ganhar o tênis branco, aquele já era tudo. Na época, inclusive, o tênis tu amaciava, ele nem lavava para não... Isso. Para não estragar. Ficava meio durando, assim, depois se secasse no sol. Tá. Tu deve ouviu isso durante muito tempo, né? Pô, se o Siletinha tivesse nascido em outra época, teria jogado em alto nível e... É isso mesmo? Até hoje Mas tu não lamenta de ter nascido em 60 aí? Com certeza que não. É gratificante até pra gente, às vezes chega pessoal lá na banca e... Seretinha, o que tu falou. Mas o próprio Albano vai lá, a gente conta umas histórias, às vezes, ele conta as dele, eu conto as minhas. E assim vai. Cara. Não, é isso. Mas a gente ouve muito, né? E tem gente que lamenta ter nascido nos anos 70, porque poderia agora estar jogando, que os atletas de hoje são piores. Cada época é uma época. Na época a preparação física não era muito exigida. O Júlio exigia de nós, sim, né? Sim. Hoje, se tu não está bem preparado, tu não joga. Essa correria, hoje ninguém dribla ninguém e só deslocamento, né? Não que não tivesse, né? Tinha. Mas era mais cadenciado, era mais bonito até, né? Naquela época não podia só substituir. Ou aqui estão falando dois saudosistas, isso aí, né? Vamos ser chamados disso, né? Não, mas faz parte de cada tempo no seu tempo. Claro que sim. Tá, vamos lá. Do futsal, com aquele chumbo de bola, tu joga campo. Então, a partir dos 17 e 18, tu começa nos Flamenguinhos, lá depois do Piraí, tu joga lá no teu time? Com certeza. Daí eu joguei um ano no Piraí, jogamos um municipal, acho que eu ia essa Copa Treia, acho que era. Sim. E daí o Flamenguinho estava se encaminhando, e daí você montou e resolveu entrar no campeonato. Porque o Flamenguinho não é de agora. Eu, quando era churiquinho, já existia. 6, 7 anos, o pai jogava no Flamenguinho, tinha um campo em outro lugar, que daí desmanchava o campo, ficou sem campo, meio parou. Sim. Daí fomos fundar e
tive que ir para lá. Jogava na frente já também? Na meia. Na meia. Meia direita, meia esquerda. Tá. Mas gostava mais de jogar para frente. Mano. Mais para frente. Fazia muito gol. Fazia gol. Fazia gol de falta. Não vê só, cara. Sereta, lembra de alguma campanha assim que fica na memória do Flamenguinho, daqueles campeonatos que daí o campeão ou os dois melhores do interior vinham para a cidade, Com decisão certeza. por pênaltis, montanha, 19 de outubro, lembra de algum? Sim. 19 de outubro era aquele gramado que tu corria assim as pernas. Era um tapete. Uma grama dessa largura e afundava. Tu não gostava de jogar ali, Sereta? Deus, aí nós viemos um ano, o primeiro acho que ano até que era só gurizada. Nós tinha a maioria gurizada de lá, uns daqui da cidade, uns daí do bairro Jardim, que ficava ali perto. Certo. E o pai reunia. César no gol. Já era o César? Não, na época, deixa eu ver. Aquela época ainda não estava o César. Depois, quando a turma da Massa foi para lá, o Chiquinho, o Tocão, aí nós fizemos um time muito reforçou. Mas teve um ano que conseguiram. Chegamos só com a gurizada. Só com a gurizada. Chegamos, era 4 do interior e 4 da cidade. Isso. Daí vinha tudo aqui, jogava na montanha e na Baixada. Era nós, eu acho que era Bozano, Farroupilha, eu lembro que era. Eu não sei se era Mauá, mais um outro time do interior. Os 4 melhores do interior. E aqui da cidade de Ouro Verde, tinha o São Paulo, não sei se tu lembra lá do Rio era um baita time. Timão, né? Eu não sei se era o Real, o misto aqui do Stork. E qual era o outro time? Tinha mais um time, eu não lembro. Era os 4 contra os 4. Eu cheguei, sei que fomos ganhando e fomos indo, e com o São Paulo aí nós demos sufoco nós. E eu fiz um gol de falta no Cebinha até hoje. Conhece o Cebinha? Claro. Era o goleiro de São Paulo. Eu fiz um gol de falta. Onde foi esse jogo? Na Baixada. Eu lembro dos dois, um eu fiz de falta e o outro eu fiz de puxada. Que deu um escanteio, deu um rebote, eu de costas, botei para dentro de novo e ela foi lá e dentro. Brincando, cara. Quase uma bicicleta. Não, mas não, fora da área. Eu, na verdade, não, chutei para dentro de volta. Que veio a marcação para sair. Tu tá fora da área. Mais lá na direita. Todo mundo saindo. E eu puxei de volta. E ela? Que vinha todo mundo para marcar. E ela caiu atrás dele, que ele tinha saído. 2 teus naquela noite. Noite? Não, acho que era de dia, de noite, não lembro se era noite. Porque jogavam à noite também. Também, já tinha. E aí chegamos na final, no último jogo, nós em Ouro Verde. Nós estávamos com 9 pontos e Ouro Verde com 10, acho. E daí na época era 2 pontos. Sim. Né? E eu acho que o Farroupilha, que era o terceiro, que estava com 8, 7. Negócio. Nós tínhamos ganhado Ouro Verde para ser campeão. E se empatasse era segundo e tal. E aí jogamos com chuva. Perdemos 1 a 0. Mas foi bonito o jogo. Incomodamos antes. Vieram com a gurizada só a gurizada. Tinha o César lá, mas era o César Sparamerg. Acho que tu conhece. Sim. Olha aí, cara. Ele era jogador, era dirigente, era treinador, tudo. Nos últimos jogos ali, quem pegou de treinador aqui daí, na Baixada, que viu nós jogando. Sim. E gostou do time da gurizada. Vou dar uma mão para essa turma. Vou dar uma mão para vocês. Quem? O Galvão, o Pedro, o Zé. Não, o Zé Galvão. O Zé Galvão. Se sensibilizou ali com aquela gurizada. Claro, né? O Zé Galvão era lateral do Ouro Verde. Claro que sim. Grande Zé Galvão, cara. Daí depois foi indo, e aí entrou Tocão, entrou do Chico Zimmer. O Chiquinho. Tu que não chegou aí lá, né? Não, no Flamenguinho não. A gente no campo jogou no Geraldão. Ali a gente jogou junto. Pois é, deu um azar, não conseguimos ganhar, né? Mas chegamos longe todos.
Pênalti na montanha, lembra? Barbaridade. O Adir e o Lauri conseguiram errar, né? Os dois, é só fazer um. E eles fizeram os dois. Sim. Eu peguei um. Sem contar que no campo era para nós ter botado. Durante os 90? É. Por favor. Mas é assim. Tá, beleza. Sereta, dos parceiros de ataque, assim, com quem tu te dava melhor em campo, que tu gostava de jogar? Futebol de campo. É. Nós tínhamos uma gurizada lá fora que era bom de jogar. Não sei se chegou a conhecer ele. Tinha o Edenilson Taves depois. Uhum. Jogava, ele era novo. Sim. Jogava ele, meu primo e eu. Nós se acertava na tabela ali. Nós estávamos meio sem centroavante. Inclusive nesse jogo do Ouro Verde ali, na época, não tinha essa história de não participar, estar impedido. Estava na frente, era impedido. Nosso centroavante era Davi Noronha, não sei se tu conheceu. Não me lembro. Porque era fortão, nós tinha tudo piazinha, tinha que botar um fortão. Sim. Né? Mas ficava impedido? Daí deu a jogada lá, ele ficou deitado no canto do campo lá, dentro do campo. E eu roubei uma bola, eu acho que era contra o Ouro Verde, e larguei pro meu primo entrar sozinho, assim, bandeira aqui. O impedido estava caindo. Na época era assim. E no futsal, parceria assim, ó, tabela ou o quarteto de linha, que tu acha que foi assim o futsal, ideal? O futsal, com o Nelsinho eu gostava de jogar. Com o Lauri era bom de jogar também, o Lauri batia bem. Chico Cebola, cheguei a jogar uma. Não dava chute de bico, né? Só batia só de pé. E batia forte. Porque o futsal, a maioria é bico, né? Pois é. Tu também era muito de peito de pé, né? Também dava bastante quando eu colado. Mas quando se ajeitava, ia de bico também. Ia de bico também. Mas é essa turma, né? O Darcizinho também se apresentava bem na frente, né? Se apresentava, tinha um driblezinho dele. Aqueles dribles. Assim. O problema tudo era recompor a marcação. O Joãozinho jogava sempre com nós, sempre. Tinha o time que tivesse, o Joãozinho Chibito jogava. Porque ele marcava a regularidade era regular sempre. Era aquele passe garantido ali, jogar no João e marcar. E a marcação. O Darcy já não voltava tantas vezes. Não voltava mesmo. Voltava por trás da goleira, assim, para se fazer, ainda que não conseguia chegar a tempo. Né? Mas bons tempos, né, Sereta? Bons tempos. Lembro que nós treinávamos até a saída do goleiro, de fazer que ia para um lado e jogava no outro. Mas os fixos estavam espertos, eles já não conheciam. No início pegava, depois no municipal dava certo, pegava. No estadual. Não, né? No estadual, não. Que bacana, cara. Esses tempos teve aquele encontro da Silencar, né? Dos 30, 40 anos. E aí a gente viu o quanto ficou daquela época, né? É verdade. Pô, quantos vieram, cara? Aquela tarde, começou às 9, 10 da manhã, tu que chegou depois, né? Cheguei mais tarde. Chegou mais tarde, tinha gente ali se abraçando e chorando desde as 9 da manhã, né? Cada um com uma recordação e isso é o que fica, né? Eu acho isso genial. Eu vejo a turma do Ouro Verde toda sexta, eles continuam, de tempos em tempos se encontra o pessoal do Atlas, lá do São José, eu homenageio, eu estou num grupo do pessoal lá do Aurora Vermelhinho, lá de Cerro Largo, eles fazem camisa especial para o evento, né? E tu vê como as pessoas curtem e precisam disso, né? E é bom, porque ficou amizade, né? Dificilmente. É isso. Eu no futebol só tenho amigo. Não se envolveu em briga nesses tempos, né? De futebol não lembro. Também não ajudava, né? Não, né? Não. Deixa que brigue, né? Não era assim também, mas não gostava dele. Não, né? Não se irritava também com a às vezes sim, mas é difícil. Porque levava muita rotina, daí... Mas não tinha muito que se irritar, porque os fixos eram sempre maior que eu. Cara. Então tinha que levar na esportiva. Mas não pedia para sair. Não, nunca pedi.
Levava algum... Alguém saía fora do né? Sim, sim. O Marinho esses dias esteve aqui e falou, né, que ele não levava ninguém para... Não, o Marinho não. Chegava junto, né? Mas assim como tinha os fixos dos outros que estavam, nós também tinha depois, né? Ah, sim. E fazia o Fischer. O Fischer não dava moleza, nem nos treinos. Chegava junto. Uma vez fizemos umas pequenas com os grandes, tu não lembra? Tu não estava? Estava assim? Os fracos. Era eu, o Celcinho, o Ozinho contra os outros. O Maninho, o Duda. Maninho, Dudinha, esse. Mas por quê? Cara, demos só chocolate dentro do carro, o Fischer não chega aqui. Apelava, um carinho tremo. Mas ele tá muito bom, cara. Tu disse que não ia ter assunto, meu. Quanto assunto teve, meu amigão. Muito obrigado por ter vindo. Beleza, a gente lembra de alguma coisa, mas era um tempo bom, um tempo divertido. Claro que sim. Depois do jogo sempre tinha aquela reuniãozinha. Aquela tinha que ter, né? Tinha que ter, com a geladinha e tal. Puxa vida. Ali que era bonito. Contar as histórias. Por que tu não me deu aquela bola? Por que tu chutou? Tinha o Miquim. Tinha o Miquim sempre com nós, né? Na volta da Kombi. Ia me buscar lá na São José sempre. Um dia ele quase deixou metade da Brasília lá. Viu o tamanho da barba dele? Vi, ele teve lá na banca. Tá até ganhando. Seretinha, Luiz Carlos Sereta, o nosso entrevistado da semana. O maior craque do futebol de salão, era futebol de salão, do recorde dos anos 80 até 90, naquela década, não teve para ninguém. Figurou todo mundo que passou aqui no ginásio e na região. Cuidem-se bem, até a próxima.